Queridos irmãos e irmãs, iniciando mais uma semana das nossas devocionais, aqui estamos, sustentados pela graça divina, com a esperança plantada por nosso Deus no nosso coração, aqui estamos. E nós vamos começar cantando um hino do nosso inário hoje, que fala muito da maneira como temos acolhido a Escritura. É muito interessante quando olhamos para os crentes de Tessalônica. Paulo escreveu duas cartas a esses irmãos, né? Os irmãos tessalonicenses. É interessante ver como Paulo diz que eles receberam a palavra e eles acolheram a palavra de Deus. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. E este hino fala destas questões, dizendo assim: mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, mais de Cristo eu quero ouvir. Deus tem, por sua graça, trazido a palavra de Deus até nós, não é? E precisamos então analisar como temos acolhido o presente de Deus diário que ele tem nos dado aqui, através das nossas devocionais, ou nos nossos momentos a sós com Deus, enfim, através de tantas outras plataformas que recebemos, o WhatsApp, o YouTube, não é? Nós temos sido alvos da graça de Deus ao termos a sua palavra, como a temos acolhido. Vamos pensando isso, com isso em mente, pensando nisso, vamos cantar o hino 135 dos nossos hinários, Mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Eu convido você a abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós leremos a partir do versículo 17, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Hoje nós vamos estudar a respeito do encontro de Jesus com um jovem rico, mas, não obstante, era um jovem insensato. Mas antes nós vamos orar. Feche os seus olhos, vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Querido Deus, nosso Pai, nós aqui estamos iniciando mais uma semana, ó Deus. Nós rogamos, ó Deus, a tua bênção para este momento. Abra a nossa mente, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que a tua palavra penetre e produza frutos, ó Deus, para o nosso bem, mas principalmente para a glória do teu nome, ó Pai. Nós, ó Deus, queremos viver o que nós acabamos de cantar aqui. Nós queremos mais e mais de Cristo na nossa vida, para ouvirmos mais dele, para caminharmos nos passos dele. Enfim, ó Deus, nós queremos mais da ação e da influência do teu Espírito nas nossas vidas. Sem ti, nós nada podemos fazer. Agora, Deus, quando vamos estudar a tua palavra, vamos lê-la e vamos estudá-la, pedimos também, ó Deus, que o teu Espírito nos guie a toda a verdade.
O mesmo Espírito do Senhor que inspirou os servos do Senhor no passado a registrarem aquilo que o Senhor queria que fosse colocado ali no papel, nós, ó Deus, rogamos que esse mesmo Espírito, hoje, agora, nos fale profundamente. É a nossa oração. Nós também, ó Deus, queremos rogar ao Senhor por famílias que estão agora conectadas aqui conosco. Queremos, ó Deus, rogar por irmãos nossos que estão passando por problemas, por momentos difíceis. Queremos colocá-los diante do teu altar. Se alguém tem dúvidas sobre o que decidir, se alguém, ó Deus, está sentindo falta de algo que julga ser necessário, ó Deus, dispensa o teu favor. Que a tua providência, que é constante, esteja, ó Deus, sendo visível, seja visível aos olhos desses teus servos, os nossos irmãos. Estenda o teu braço, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então, irmãos, o texto sagrado, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 17, nós vamos ler até o verso 22. O texto que fala do jovem rico, o encontro de Jesus com esse jovem. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmão, irmã, as crianças antigamente tinham o costume, hoje já não mais, mas antigamente tinham o costume de fazer uma diferenciação nas brincadeiras que envolviam ali perdas e ganhos. Você se lembra daquela brincadeira das figurinhas, chamada de bafo, né? E também bolinha de gude, por exemplo. Antes de começarem a jogar, eles então combinavam, né? É a brinca ou é a vera? É a brinca ou é a vera? Ou seja, é só na base da brincadeira ou é para valer? Na última opção, quem perdia ali o jogo, a brincadeira, perdia então definitivamente. Já na primeira, quando acabava ali a brincadeira, cada um pegava de novo aquilo que era dele, né? Cada um pegava, recuperava o que tinha de início. Irmãos e irmãs, será que nós não temos aqui a representação do que acontece na vida cristã de muita gente? Porque tem muito cristão ou muitas pessoas que se julgam cristãs, vivendo o evangelho desta forma, como se fosse uma tremenda brincadeira, uma grande brincadeira. Muitas vezes não vivem a sua vida com Deus, a vera, como nós citamos aqui. E hoje nós vamos encontrar, irmãos, um caso assim, o jovem rico. Jesus se encontrando com o jovem rico ali na presença do nosso Salvador. Nós não sabemos muito sobre o personagem envolvido nessa história. O nome dele, por exemplo, é uma incógnita, né? Nós podemos, entretanto, construir o perfil dele a partir do que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registraram sobre esse fato, né? Convém lembrar que, além do texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, a mesma situação, o mesmo encontro é registrado, é relatado também em Mateus 19 e em Lucas 18. O jovem rico é descrito como alguém de posição social elevada, né? Como alguém que possuía muitas propriedades. Alguns até pensam que ele desempenhava alguma função importante junto à sinagoga daquela cidade. Nós não sabemos com certeza.
E Marcos afirma que houve uma certa comoção por parte daquele homem, porque ele correu ao encontro de Jesus e ele se prostrou aos seus pés. Imagine então, coloque essa cena na sua mente, aí diante dos seus olhos, né? Alguém que corre até Cristo, alguém que se lança ali, se prostra aos pés de Cristo. É interessante, irmãos, nós notarmos que essa aproximação foi um tanto quanto diferente da maioria envolvendo judeus de prestígio. Já falamos sobre isso quando analisamos o encontro de Jesus com Zaqueu, você se lembra? Alguém também muito rico, de posses, que correu adiante, subiu num sicômoro para ver Jesus, né? Isso não era comum. Correr era para os jovens, era para as crianças, né? Ainda mais alguém adulto, ou pelo menos jovem, já formado e rico, isso era algo que não fazia parte do hábito naquele contexto ali. E, além disso, não era essa a postura de muitos em relação a Cristo, porque muita gente ali queria colocar Jesus à prova, né? Para ter como acusar Jesus diante do sinédrio, fazendo pegadinhas com o intuito de ver Jesus cair em contradição. Encontramos vários relatos disso nos evangelhos. Porém, esse jovem se aproximou movido de uma angústia interior. A exemplo do que nós analisamos ali, do encontro de Jesus com Nicodemos, do encontro de Jesus com o próprio Zaqueu, esse jovem estava angustiado, tinha posses, muitas posses, mas estava com o coração em angústia, uma angústia de alma, não é? Uma angústia interior. E aparentemente, o que vemos no início do relato bíblico aqui, ele humilhou-se diante de Cristo. Nós lemos que ele se ajoelhou aos pés do Senhor. Talvez, irmãos, caso nós tivéssemos presenciado aquele gesto, aquela cena ali, talvez nós teríamos a impressão errada do que de fato aconteceu, não é? Talvez tivéssemos a impressão de que se tratava de uma verdadeira busca pelo Salvador, uma pessoa com o coração aberto, buscando sinceramente e com todo o seu ser a Cristo. Todavia, o que nós vemos na sequência, a continuação do texto, revela que a realidade era outra. Nós vemos aqui, irmãos, que aquele jovem se voltou a Cristo diante da sua angústia, e ao aproximar-se, ele também usou uma expressão muito interessante, né? Ele disse, bom mestre, verso 17. E isso mostra como as aparências enganam, né? Porque ao dizer bom mestre, aquele homem, aquele jovem estava evidenciando um reconhecimento público de que Jesus era uma autoridade rabínica que merecia respeito. Através dessa expressão bom mestre, ele queria também dizer que estava disposto a confiar nos ensinos, nos ensinamentos passados por Cristo, né? E ele reverenciava a Cristo. E é aí, irmãos, que nós, repito, temos que lembrar que as aparências enganam. E repare aqui comigo que, por vezes, nós julgamos as pessoas pelas aparências, né? Esse dito popular é quase sempre aplicado quando nós tomamos alguém por mal e depois nós percebemos certas virtudes que nos escaparam a princípio, e aí muitas vezes a gente fala, né? E precisamos mesmo, né, reconhecer o erro. Puxa, como é que eu maldei aquela pessoa, não é? Olha, ele tem isso. Olha, de muito bom. Agora, nesse caso aqui, irmãos, é o contrário. Nós falamos de julgar as pessoas pela aparência, mas aqui é o contrário, né? Tudo indicava que esse rapaz tinha realmente um interesse muito sério em seguir Jesus. E se nós terminássemos a história aqui nesse ponto, ele poderia ser encarado como mais crente do que muita gente, pela sua postura, indo até Cristo, correndo,
pela maneira como ele, diante de Cristo, ele se porta, ele se ajoelha, ele se prostra, pela maneira como ele, as palavras que ele diz, né? Como ele se comunica com Cristo, bom mestre, que já falamos aqui o que isso significava, poderia ser muito mais crente do que alguns personagens que aparecem na Bíblia, né? Poderíamos julgá-lo assim. Por exemplo, pense em Moisés, que quando do seu encontro com Deus, ele hesitou em atender o chamado de Deus para liderar o povo na saída ali do Egito. Então, nós poderíamos ter uma impressão totalmente errônea, equivocada, desfocada desse jovem. Realmente, as aparências enganam. Mas nós sabemos, irmãos, que a fé não pode ser definida apenas como algo intelectual, né? Como um consentimento, mero consentimento intelectual. Até os demônios têm isso, como nós recentemente estudamos na nossa escola dominical. Os próprios endemoniados gadarenos confirmam isso quando chamaram Jesus de Filho de Deus. Ou seja, tudo isso pode ser um indício de uma fé viva, mas pode também não significar nada, não significar muita coisa. O fato, irmãos, é que Deus requer de nós um conhecimento que marque toda a nossa vida e algo que se traduza em ações concretas. E foi justamente aí que aquele jovem tropeçou. Porque Jesus conhece os nossos deuses interiores, não é? O que eu quero dizer com isso? Jesus conhece o nosso coração e ele vê sem obstáculos quando há ídolos, deuses falsos, plantados no nosso íntimo, lá no nosso coração. Jesus sabia muito bem qual era o grande Deus que comandava a vida, as ações daquele jovem. Era a sua riqueza, eram as suas muitas propriedades, né? Por outro lado, irmãos, nunca alguém vai conseguir se satisfazer com ídolos na sua vida, com deuses falsos pilotando a sua vida, pilotando o seu coração. É interessante, irmãos, que ídolos, deuses falsos, falsos deuses, eles prometem, mas não cumprem. Ídolos ou deuses falsos, eles oferecem coisas, mas eles não entregam estas mesmas coisas, né? E é assim, porque como se trata de um Deus imaginário, as necessidades do adorador nunca são satisfeitas. O jovem rico é um grande exemplo disso. Tinha muitas posses, essas posses, os seus bens materiais, lhe comandavam as ações, dirigiam a sua vida, eram seus ídolos, né? Mas isso não era suficiente. Ele ainda estava insatisfeito, ele precisava de algo mais. É por isso que ele vai até Cristo e dá aquela aparência toda de que tinha encontrado ali em Cristo o suficiente, de que tinha abandonado os ídolos, não é? Mas não foi isso que ocorreu. Esse também, ou essa também é, infelizmente, a atitude de muita gente que se diz cristã. Gente que demonstra ter interesse por Cristo, mas não se decidem exclusivamente por Cristo. E eu gostaria agora de falar diretamente para você. Você tem tão somente algum interesse por Cristo, mas no seu coração você sabe que não se decidiu exclusivamente por Cristo? Então, me permita dizer, com base no que lemos e estamos estudando hoje, que você é alguém muito semelhante a esse jovem rico, que tem o coração angustiado, mas que por continuar com um ídolo plantado ali no seu íntimo, não tem vida com Deus e não tem as necessidades mais profundas da alma satisfeitas nele, porque está iludido, porque está enganado, porque está seguindo falsos deuses. Querem ter dois senhores, né? Como Cristo já tinha falado, né? Jesus avisou que ter dois senhores é impossível, ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas aqui, ao que é material aqui falando. Eu quero então, irmãos, encerrar a minha fala de hoje, se Deus assim desejar e nos proporcionar. Amanhã nós vamos continuar analisando esse encontro de Jesus com esse mesmo jovem rico, mas tão insensato, né? Mas eu queria fechar a minha palavra hoje aqui, fazendo duas aplicações. Primeiro, falando do grande perigo de começar bem, mas terminar mal. Começar bem, qualquer coisa nessa vida é muito bom, né? Porque já nos coloca nos trilhos certos. No entanto, irmãos, começar bem não significa muita coisa. O que é importante é, depois de começarmos bem, continuarmos bem. A carreira cristã não é percorrida apenas num trecho, não é? A vida com Cristo não é percorrida só por alguns quilômetros e depois podemos sair ali do percurso e tomar atalhos. Não. A corrida cristã, a carreira cristã é percorrida do começo até o fim, até o fim. Você pode se classificar como alguém que começou bem diante de Deus, mas que agora está se desviando, está indo por atalhos e tudo indica que você não vai terminar bem. A outra aplicação que eu quero fazer antes de encerrarmos é sobre ídolos plantados em nossos corações. Irmãos, eles não nos satisfazem. O que são ídolos? Qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupe o lugar que só pertence a Deus. Ou que então faça concorrência com Deus ali nas prioridades da nossa vida, não é? Nós somos eternos insatisfeitos se o que nos domina não é Cristo. Nós somos eternos insatisfeitos se o que comanda a nossa vida são falsos deuses. E aí vem a pergunta que nós até fizemos ontem na mensagem do culto da noite. Será que nós temos confundido o reino de Deus com outros reinos particulares estabelecidos dentro de nós? Isso é muito sério. Eu peço que você pondere sobre isso agora com seus queridos da família e depois esteja em oração. Intercedamos uns pelos outros, irmãos. Vamos colocar essa situação que nos envolve, vamos colocar as famílias da nossa igreja, a sua família, mas coloque também a sua vida diante destas questões aqui. Não basta começar bem, é preciso continuar nos trilhos, no caminho do Senhor. E cuidado com ídolos. Como disse o apóstolo João escrevendo a sua carta, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos proporcionar. Um forte abraço, irmão e irmã.